E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é o professor Tobias. Estou trazendo para vocês essa aula de ética. Meu computador ele teve um pouquinho de problema e aí eu tive que refazer todos os slides. Mas o importante é que a gente está aqui, né? Bom, para a gente começar, né? Primeira coisa que eu trago aqui a vocês é o que significa ética, né? Toda vez quando a gente fala sobre ética, o aluno ele associa muito estudar lei, decorar lei, e não tem nada a ver. A palavra ética, resumidamente, é você respeitar o limite do outro, é você pensar no outro. Só que esse pensamento ele envolve um raciocínio e essa razão ela vai superar todos os meus aspectos individuais. Então, a ética ela vai pensar no outro, ou melhor dizendo, é o modo como eu me comporto perante uma sociedade. Tudo bem? Tranquilo? E isso, logicamente, vai constituir o quê? Um dever ético, tá? Um dever das pessoas. Tudo bem? Bom, vamos lá. Já falando sobre ética, né? A gente já sabe que ética é o modo como eu vou me comportar perante uma sociedade. A gente tem que diferenciar ética de moral, né? O que é moral, né? Ou moralidade? Moral é o meu pensamento, é a minha individualidade, tudo bem? É o meu caráter. Ou seja, moral e ética, os dois andam lado a lado. Por quê? Porque eu só consigo me comportar perante um grupo de pessoas a partir do momento que eu tenho um caráter formado, eu tenho uma opinião formada. Só que essa minha opinião ela não pode se ceder. Como assim? Dá um exemplo para você. Vamos supor que você está trabalhando no hospital e naquele momento chega uma mulher praticante ou vítima de aborto. Você como pessoa, você tem uma opinião formada ou pré-estabelecida sobre aborto. Na sua concepção, você é contra ou a favor do aborto. Na sua concepção, essa mulher ela deve ser denunciada. Na sua concepção, essa mulher ela deve ser protegida. Então, isso é a sua moralidade, isso é a sua consciência. Isso, na verdade, é o seu caráter falando sobre aquelas circunstâncias na qual você está envolvido. Porém, a ética profissional, que a gente vai entrar agora, ela determina que essa pessoa ela deve ser atendida igualmente aos demais. Ou seja, olha o meu dever, olha o meu agir perante uma sociedade, perante os demais indivíduos. Entenda que eu estou respeitando o limite do outro, independentemente da minha concepção sobre aquela situação. Então é isso que a gente vai estudar sobre ética. Ou seja, a gente vai estudar a partir desse momento quais são os direitos e deveres do profissional de enfermagem. O nosso dever como praticante de enfermagem, independentemente do nível de escolaridade que você tenha, seja um nível auxiliar técnico ou de graduação. Tudo bem? Vamos lá? Bom, o que acontece? O nosso código de ética houve uma alteração. Por quê? O novo código de ética, que a gente chama de 564 de 2017, ele foi publicado, obviamente, no ano de 2017, mas no dia 6 de dezembro deste ano. Então, a publicação do novo Código de Ética foi em 6 de dezembro de 2017, porém, ele só foi entrar em vigor, né, ele só foi de fato ser atuado, né, no dia 5 de abril de 2018. Houve pequenas alterações no antigo Código de Ética nosso, que era o 311/2007. Né? Então, o que acontece? A gente vai entender um pouquinho, né, quais foram as alterações que houve nesse código de ética. A princípio que a gente tem que entender, quando a gente pega um antigo código de ética, a parte dos direitos, deveres e proibições era um pouco, entre aspas, embaralhado, não tinha uma divisão. No atual código de ética, a gente vai ver que tem a parte dos direitos, tem a parte dos deveres, tem a parte das proibições e tem a parte das penalidades. Então, é tudo bem separadinho. Inclusive, houve uma alteração nas penalidades a serem impostas pelo infrator, né? Aquele que vai cometer um tipo de infração ética, tá bom? Bom, vamos lá.
O que significa um código de ética, né? O que na realidade é um código deontológico? Vamos lá. Código de ética é um documento que busca expor os princípios e a missão de uma determinada profissão. Então, mais uma vez, reforço o que eu havia falado, né? A ética profissional, né, o código de ética de um profissional, ela vai expor, ela vai dar ênfase, né, qual é a missão daquela profissão. Então, repara que a minha opinião nesse momento, ela vai o quê? Ela vai ficar escurecida. Mas existe algo muito maior que vai complementar o que? A todos. Tudo bem? E olha só, o seu conteúdo, que conteúdo do código, deve ser pensado para atender às necessidades que aquela categoria serve e representa. Ou seja, cada profissão tem um código que vai justamente dizer o que aquela categoria ela está servindo, o que ela vai representar, né? O que ela atende. Por isso que o código de enfermagem é um, o código de médico é outro, o código dos fisioterapeutas é outro, tudo eles vão atender de acordo com a profissão na qual aquele camarada escolheu. E o que acontece? Eles são feitos para enfatizar os valores que devem ser praticados pelos profissionais, ou seja, ele enfatiza, ele expõe, né, quais são os direitos, quais são os deveres daquela profissão, né? E a gente também pode dizer que o código de ética ele também é um código de deontológico. Por quê? Deontologia é a ciência que estuda os deveres e obrigações a partir da ótica moral e ética, lembra? Em geral é baseada na legislação vigente do país, na Declaração dos Direitos Humanos, nas leis trabalhistas e outros. O que eu estou querendo dizer com você? Eu estou falando que deontologia é uma ciência que ela vai estudar os deveres e obrigações a partir de uma ética moral e a partir de uma ótica ética, ou seja, a partir dos princípios de cada ser humano e a partir da coletividade deles. Então, isso é uma deontologia. Tanto é que todo código de ética ele pode ser mudado, ele sofre alterações. Foi o que aconteceu conosco. Tá? O Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, ele mudou o antigo código de ética e estabeleceu o atual. Tá? E olha só o que é interessante. Quando a gente está falando que, em geral, é baseado na legislação vigente do país, o que significa isso? Significa que o código de ética ele é baseado nas leis atuais. Então, o nosso código de ética, no momento que ele foi reinaugurado, ele foi reinaugurado de acordo com as leis atuais do país. E é interessante a gente saber algumas delas. Por quê? Porque no momento quando eu vou atuar num hospital, atuar num pronto-socorro, atuar numa unidade básica de saúde, enfim, atuar em todas as unidades que prestam atendimento à saúde da população, seja de maneira pública ou privada, eu tenho que saber as legislações. Por quê? Porque eu posso me deparar com uma situação que eu tenho que tomar algum tipo de atitude, e se eu não tiver um conhecimento prévio sobre uma determinada situação, eu posso ali lesionar a saúde daquele indivíduo. Por exemplo, é uma situação que eu tenho que quebrar o sigilo profissional. O nosso código ele fala para você quando é que você pode quebrar o sigilo. Só que ele não vai especificar detalhadamente, olha, essa situação você pode quebrar, olha, aquela outra situação você pode quebrar, olha, essa situação não pode quebrar. Então, a importância da gente entender como as leis do país ela funciona. Então, a parte jurídica do país, né, a gente tem que entender um pouquinho, tudo bem? A gente vai aprender aqui. E outra coisa também, o nosso código de ética, ele também vai estar influenciado pela Declaração dos Direitos Humanos. Então, isso é bastante importante. Né? Para quem não sabe o que é a Declaração dos Direitos Humanos, bem rápido aqui, né? A Declaração dos Direitos Humanos ela foi adotada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, né? Ela foi adotada em 1948, né? Após 3 anos da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, né? Então pós-guerra. Então, o nosso código ele também vai estar envolvido ali em relação aos direitos humanos. Então, isso é importante a gente saber, porque eu falo aqui e trago um caso aqui para a gente aprender.
Dando um exemplo aqui, você vai lidar com um custodiado, né? Ou vai lidar ou já lidou. E aí você, eu não quero cuidar daquele camarada ele tem que sofrer, aquele camarada não presta, aquele camarada é um vagabundo, ele tem que morrer e tudo mais. Sua opinião é sua opinião. Porém, quando você se forma numa profissão, obrigatoriamente você deve cumprir os deveres que aquela profissão estabelece pelo seu código de ética. Tudo bem? E nesse caso, o nosso código, entre outros, ele foi o que? Também estabelecido pela Declaração dos Direitos Humanos. E o que é que essa declaração ela traz? Ela traz o que? Ela traz que todos eles devem ser tratados o que? Igualmente, sem qualquer tipo de distinção, sem qualquer tipo de tortura. Tortura é diferente de agressão física, tá, gente? O que é torturar? Eu vou colocar o camarada em uma situação desumana, né? Além das agressões físicas, eu posso também cometer agressões psicológicas, tanto é que existe tortura psicológica. E outra coisa também que o nosso código de ética também ele está falando, é que ele vai estar estabelecido nas leis trabalhistas. Por quê? Eu não tenho que criar um código que só manda você fazer as coisas, não. Mas ela também vai falar nas leis trabalhistas, olha, o profissional de enfermagem ele deve trabalhar, olha, mas ele deve trabalhar em situações que não ofereçam risco à saúde daquele indivíduo. Então, o código de ética ele está influenciado por essas leis. Então, você vê que o código ele é muito além de um simples dever. Na realidade, ele é influenciado por várias leis para atender a todos. Tudo bem? Ah, vamos lá. Olha só. Como eu estou falando aqui de lei, o que a gente tem que entender é o seguinte: toda lei ela tem uma pirâmide, tá? Como assim, professor? Não estou entendendo. Vamos lá. Toda lei ela tem uma hierarquia. Uma lei ela deve atender a outra, uma lei ela deve obedecer a outra. Como assim? A nossa resolução, a nossa lei, tá? Que vai falar do nosso código, ela foi criada pelo Conselho Federal de Enfermagem. Porém, para o Conselho Federal de Enfermagem criar seu código de ética, obrigatoriamente ele deve servir às leis que são exercidas no país. Então, de maneira bem simples, nenhuma lei, ela pode ser criada desfavorecendo ou sendo contra uma lei anterior. Professor, fala melhor isso aqui para mim. Vou resumir para a gente agora, dando ênfase ao nosso código. O código de ética, gente, para ele ser criado, para ele ser aprovado, ele tem que estar de acordo com a nossa Constituição Federal Brasileira. Ele tem que estar de acordo com as leis do nosso país. Por quê? Porque eu não posso criar uma lei que ela está, na realidade, sendo contra a outra. Tudo bem? Então, por exemplo, quando a gente fala, eu tenho direito e dever como cidadão brasileiro. Então, quando foi criado o Código de Ética, ele deve atender a isso. Tudo bem? Por isso que, na realidade, a hierarquia, a gente tem a Constituição brasileira, a gente tem uma emenda constitucional. O que é uma emenda constitucional? Eu vou falar uma palavra aqui bem vulgar. É como se fosse um puxadinho de uma lei. Né? Eu tenho uma lei que vai complementar outra, eu tenho uma lei ordinária, eu tenho um decreto governamental, eu tenho um ato normativo, eu tenho uma portaria e resolução. Tá? Então, o último que está aqui em portaria e resolução que a gente tem que entender é o seguinte: toda lei, ela sempre estará acima de uma portaria ou resolução. Toda lei, ela sempre vai estar acima de uma lei, de uma portaria ou resolução. Então, o que eu estou querendo falar para você? Dando um exemplo aqui bobo. O meu código de ética, ele fala sobre a quebra do sigilo profissional. Por exemplo aqui, dá um exemplo bobão aqui pra gente. Chega uma mulher, tá? Ela é maior de 18 anos, ela sofreu agressão física, tá? Ou seja, a gente está ali num caso de violência contra a mulher. Aí naquele momento você pode quebrar como se diz, o seu sigilo profissional? E aí, o que você acha? Não pode, não pode? Na verdade, você deve quebrar o sigilo profissional. Por quê, professor? Porque atualmente a gente tem uma nova lei, tá? Que ela foi publicada em 2019, que ela diz que a mulher, quando ela sofre uma violência contra ela,
a gente tem que quebrar o sigilo profissional, independentemente do consentimento da mulher. Então, isso é uma lei que foi publicada, é uma lei federal, tá? Que ela vai justamente complementar as ações dos profissionais de enfermagem. Então, veja, eu tenho um código de ética, tá? E o meu código de ética, obrigatoriamente, ele deve obedecer o quê? Essa lei, que ela foi o quê? Aprovada. Tudo bem? Tranquilo? A gente vai aprender melhor. Vamos lá. Bom, então a gente está aqui, né? Eu estou falando um pouquinho sobre o código de ética. Ele fala o seguinte, ó, o nosso código de ética, ele foi firmado para o melhor atendimento das pessoas. Olha só, o melhor atendimento das pessoas. Eu não estou falando quem é, né? Então olha o plural. Respeitando os valores contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o nosso código ele está respeitando os valores da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos? A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma declaração que ela foi o que ela foi criada pela Organização Nacional das Nações Unidas, a ONU, ela foi criada pela ONU, ela foi criada em 10 de dezembro de 1948, tá? E o que aconteceu? Devido aos países estar abalados recentemente pela Segunda Guerra Mundial, o que foi feito? Foi feito foi adotado um tipo de decreto, uma lei, né, que mudasse ali a ideologia do mundo, né? E o que ela vai fazer? Ela vai justamente tratar ali os direitos e deveres ali do ser humano, tá? E ela vai fazer o que? Uma referência ao artigo constituído da Convenção de Genebra. O que foi a Convenção de Genebra? A Convenção de Genebra, tá? É um conjunto de tratados que eles foram elaborados em Genebra, né, na Suíça, e que eles visam que eles vão visar, né, o direito humanitário internacional. O que é ação humanitária? Ação humanitária é uma assistência material, logística, moral e legal e até mesmo espiritual para fins de conforto social. Resumindo, a ação humanitária é uma ação que a gente vai prestar às pessoas que elas estão sofrendo algum tipo de risco. Isso é uma ação humanitária, por exemplo, vítimas de guerra. Isso é uma ação humanitária que a gente vai fazer ali naquelas pessoas. Então, o nosso código de ética está ali previsto na Convenção de Genebra. E o que essa Convenção de Genebra ela criou? O que ela adotou? A gente teve várias convenções. A primeira ela foi criada em 1863, né? Ela criou a Cruz Vermelha, né? Para quem gosta da Cruz Vermelha, né? A Cruz Vermelha foi o seguinte: devido ali a época ali da Primeira Guerra Mundial, como a gente tinha ali a Suécia, a bandeira é vermelha e a cruz é branca. Então o criador da Cruz Vermelha, o que ele fez? Ele trocou a cor, ele colocou uma cruz vermelha e a bandeira branca, porque aí não tinha o quê? Ele não conseguia distinguir os países. Com isso, o que ele podia fazer? Ele podia transitar entre os países sem haver confronto nenhum. Isso tornou-se o quê? Uma ação humanitária. Maneiro, né? E o que aconteceu? A gente teve uma segunda convenção, foi em 1906. Ela reforçou as medidas da primeira convenção, que foi em 1863, e estabeleceu que as forças navais. Aí a gente teve uma terceira convenção, que foi em 1929. Ela fala sobre o prisioneiro de guerra. O que é o prisioneiro de guerra? Todo camarada que ele vai ser preso durante uma guerra. E o que essa convenção ela falou pra gente? Ela falou que o prisioneiro ele deve ser tratado o quê? Ele deve ser tratado como ser humano. Essa convenção proibiu a tortura. Ela proibiu a agressão física, a agressão psicológica e tratamento desumano. Então, olha o que o nosso código de ética está envolvido. Lembra do custodiado? Então, está explicando isso, né? E outras situações, tudo bem? Então, vamos lá. A nova revisão ela reúne os direitos, os deveres, as proibições, as infrações e as penalidades a serem observadas. Então, ela vai reunir qual é o meu direito como profissional, qual é o meu dever como profissional, qual é a minha proibição, qual é a minha infração e qual é a minha penalidade a ser imposta pelas infrações que eu cometi. Tá? E o que busca o meu código? Ele busca o que? É uma ferramenta que busca a realização da visão, missão e valores da empresa. É a declaração formal de suas expectativas que serve para orientar as ações de seus colaboradores e explicitar a postura da empresa diante dos diferentes públicos com os quais interage.
Conclui-se que o Código do Profissional de Enfermagem assegura tanto os direitos de seus profissionais quanto a sua clientela. Então, o que acontece? O nosso código, ele vai assegurar, ele vai proteger tanto a mim, profissional, como também meu paciente. Por quê? Porque como eu estou falando que a enfermagem ela presta atendimento à população, o que acontece? Eu tenho que assegurar o direito do meu paciente. Por exemplo, meu paciente ele tem o direito de saber qual o tratamento que está sendo oferecido a ele? Com certeza. O meu paciente ele tem o direito de saber quais os tipos de medicamento estão sendo impostos a ele? Com certeza. Eu, profissional de enfermagem, isso é um exemplo, eu tenho que saber quais medicamentos que eu estou aplicando a ele? Tenho que saber. Ah, mas eu não estudei sobre isso, na escola eu não estudei sobre isso, na faculdade eu estudei sobre isso. E não tem como você também estudar, porque são milhares e milhares de medicamentos, mas a capacitação do profissional é um direito e dever meu. Então eu tenho que me capacitar além da minha formação. Né? Então olha o que o código está querendo dizer. Então a gente tem que sair um pouco dessa caixinha. Né? A gente pensa muito numa caixinha. Tem que sair dessa caixinha e ter uma visão que é mais holística. A gente tem que analisar o problema ali como um todo. A gente tem que olhar ali toda aquela circunstância que está ao nosso redor. Tudo bem? Tranquilo? E uma coisa interessante você tem que entender o seguinte. O nosso código, ele está frisando, ele está dando ênfase à minha proteção e à proteção do meu paciente. Não tem como eu proteger você se não proteger o paciente. Grava sempre isso. O nosso código ele vai proteger o profissional e o paciente ao mesmo tempo. No momento que eu estou protegendo o profissional, protejo o paciente. No momento que eu estou protegendo o paciente, eu estou protegendo o profissional. Sempre, sempre. Dando um exemplo aqui básico aqui para você entender. Eu vou trabalhar numa instituição, a instituição não tem material. Se eu fizer qualquer procedimento que eu não tenho material, eu estou expondo a minha saúde e a saúde de quem? Do paciente. No momento que eu faço, no momento que eu executo as ações de maneira correta, eu estou protegendo o paciente e estou me protegendo de quê? De cometer qualquer tipo de infração. Deu para entender? Vamos lá. Perdão, passei aqui. Vamos aqui nos direitos aqui do profissional de enfermagem, né? Então veja bem, o COFEN, né? Ele vai falar o seguinte: ele garante o direito de exercer a profissão com liberdade. Olha só, nós temos liberdade de exercer a nossa profissão, segurança, autonomia, livre de discriminação. Então, veja bem, eu tenho que exercer a minha profissão com liberdade. Liberdade o quê? Eu tenho liberdade para trabalhar. Eu não tenho que pedir autorização para alguém. Eu tenho a minha liberdade profissional. Lógico que essa liberdade ela tem que se enquadrar nos princípios que a minha profissão exerce. Por exemplo, dando um exemplo aqui básico aqui para você. O profissional de enfermagem, o enfermeiro, ele faz diagnóstico? E aí? Faz. O profissional de enfermagem faz diagnóstico. Faz, professor? Depende do que está vindo na tua cabeça. Quando eu falei diagnóstico, você está se referindo a que diagnóstico? Diagnóstico médico? Repare que eu tenho ali um adjetivo qualificando o diagnóstico. Né? Porque quando a gente fala de diagnóstico médico, isso mesmo, a gente está falando que é uma ferramenta que o médico usa para descobrir a doença que aquela pessoa tem. Agora, quando eu falo diagnóstico de enfermagem, eu estou me referindo com uma ferramenta que esse profissional tem para avaliar quais as situações que põem em risco a saúde daquele indivíduo. Como assim? Exemplo, o médico ele vai diagnosticar o paciente que tem ausência de insulina. Logo, ele vai determinar que esse camarada é o quê? Diabético. E o enfermeiro? O enfermeiro ele vai diagnosticar, ele vai observar, ele vai detectar quais os riscos que aquele paciente diabético possui ou irá o que? Possuir. Deu para entender a diferença? Veja bem, ela também vai garantir a segurança da minha profissão. Então, gente, ó, o meu código ele vai garantir a minha segurança. Como assim? Daqui eu já explico um artigo que está aqui, um artigo que está previsto no nosso código. Eu tenho que ter segurança no meu trabalho. Tanto é que o nosso código diz que, está até aqui, né? Eu posso negar a desempenhar atividades que estejam em desacordo com a minha competência ou que oferece risco à minha própria segurança ou à segurança de terceiros. Por exemplo, falta de material. Eu, profissional, posso me negar a trabalhar quando há falta de material. Ué, professor, posso fazer isso? Pode. Mas só que você tem que pensar, o que é negar? Não tem material, então eu vou gritar, vou esperrar, vou xingar, vou cruzar o braço e vou embora para minha casa? É isso que você vai fazer? Não. Porque aí você não está cometendo, você não está exercendo o seu código, você está cometendo uma imbecilidade.
o que acontece? Eu vou relatar, eu vou notificar o meu conselho. Quem é o meu conselho? Conselho regional. Eu tenho que notificar o meu enfermeiro. Por exemplo, no caso, se eu for técnico, eu vou notificar o meu enfermeiro. E o meu enfermeiro ele tem que o quê? Encaminhar isso à minha coordenação. E a minha coordenação ela tem que encaminhar isso aqui até a minha gerência. E a minha gerência ela vai ter que notificar o quê? O meu conselho regional de enfermagem. Entenda que há uma hierarquia. E o nosso código ele vai justamente segurar a nossa proteção. Por quê? Porque, veja bem, se eu sou o camarada que está oferecendo saúde para o cara, eu me adoecer, eu vou ter saúde? Não, muito pelo contrário. Né? Eu vou agravar ainda mais aquela situação. A autonomia, eu falei. Outra coisa, ela é livre de discriminação. Então, o profissional de enfermagem não pode ser discriminado por ninguém. E nem mesmo pelo próprio profissional. Tudo bem? Tranquilo? Então, às vezes a gente se depara com tanta coisa assim chata, né, que magoa, e o nosso código ele vai proteger a gente. Tanto é que, por exemplo, se você sofrer, ou para quem já sofreu, algum tipo de discriminação durante o seu processo de trabalho, o que é isso? No momento que você está ali trabalhando, você tem um tipo de ferramenta que a gente chama de agravo público. O que é isso aí? Eu posso ir até o meu Conselho Regional de Enfermagem, tem um em Campo Grande, na Central do Brasil, tá? Que ali eu vou notificar o meu conselho, que eu vou relatar o que de fato aconteceu. E o meu conselho ele vai apurar aquilo ali. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então isso é importante a gente saber. Por quê? Porque se a gente fazendo essas coisas de maneira correta, a gente vai ter uma valorização. Né? É o que a gente precisa. A gente só é valorizado a partir do momento que você busque isso que você quer. Né? Olha só, o que ela vai falar? Aos profissionais de enfermagem também deve ser dado o direito de trabalhar, foi o que eu falei, em um local que respeite sua dignidade humana, proteja seus direitos e permita que o exercício de sua função seja desenvolvido sem risco à sua integridade física e psicológica. Então, isso é o meu direito como profissional. Professor, mas se eu me deparar com uma circunstância e eu estou vendo que aquilo ali não dá certo, o que você tem que fazer? Ah, eu vou gritar. Gritar não resolve nada. Eu vou xingar. Perdeu o teu direito. O que você tem que fazer? Vai ter o seu conselho. Ah, mas nunca resolve. Como é que você sabe uma coisa sendo que você nunca fez? Né? Isso é meio estranho. Eticamente você tem o seu conselho aí, você tem que notificar. Tá? Vamos lá. Receber todas as informações necessárias para o seu desempenho de suas funções também lhe é garantido, assim como o poder de recusar-se a revelar informações confidenciais que tenham chegado a ele nesta mesma circunstância. Então, aqui está falando também sobre o sigilo profissional, né? É garantido, né, o recusar informações confidenciais que tenham chegado a mim. Então, o sigilo profissional é garantido à minha pessoa, né? E ela está falando que eu posso recusar-se a ser filmado, fotografado ou exposto em mídias sociais enquanto desempenha o meu trabalho. Então, o meu código ele vai falar sobre isso. Eu posso me recusar a ser filmado, fotografado ou exposto em mídia social enquanto eu estou trabalhando. Né? Então, isso é interessante a gente saber. Eu tenho esse direito. Tá? Outro direito é o que eu falei, né? A gente vai negar, né, se tiver algum tipo de insegurança. Né? Então, tudo isso está falando aqui em relação ao nosso direito. Vamos lá. Dos deveres. Né? A gente tem que ter dever a gente deve exercer a profissão com justiça, compromisso e equidade. O que é equidade? Equidade é diferente de igualdade. O que é equidade? A equidade é a igualdade entre os desiguais. Isso é equidade. Então, eu vou atender aqueles com situação de maior risco em comparação àqueles de menor risco. Eu tenho que fazer a minha profissão com resolutividade. O que é resolutividade? É a capacidade de eu resolver os problemas com dignidade, com competência. Eu tenho que ser competente com aquilo que eu estou trabalhando. Por isso que envolve a capacitação do profissional. Ah, só fazendo um adendo. Quando a gente está falando de competência profissional, lembra que eu falei para vocês que eu posso negar a desempenhar atividades que estejam em desacordo com a minha competência? O que é isso? Eu posso me negar a fazer um procedimento na qual eu não tenho conhecimento sobre aquilo. Por exemplo, vamos supor que você está num setor, trabalho noturno, né? E aí falta
técnico no CTI. Não tem técnico no CTI. Pô, você é técnico de, sei lá, clínica médica. Não desmerecendo ninguém. Você nunca teve atuação em clínica, em centro de tratamento intensivo. Você não sabe. O teu primeiro emprego. E aí vão remanejar você. Você não tem competência para trabalhar ali, você sabe. Competência que eu falo, competência científica, tá? Não estou falando que você é incompetente por natureza, não é isso. E aí você fala, poxa, eu não tenho competência, eu não sei, eu posso lesionar algum paciente. Você pode negar. E o seu enfermeiro, ele deve o quê? Ele deve respeitar isso a você. Ah, mas ele está me obrigando. Aí, cara, ele tá impondo o direito qual foi oferecido a ele. Lembra de uma coisa, presta atenção. Qual é a obrigação do enfermeiro em relação ao técnico de enfermagem? Presta atenção, eu sou enfermeiro, eu sou professor de vocês. Nós não estudamos para mandar em técnico de enfermagem. É isso que tem tá bem grifado na sua cabeça. Nós estudamos na graduação o que é o código de ética. Então, o enfermeiro, ele vai fiscalizar as ações de enfermagem. O que é fiscalizar? É observar. E eu vou observar de acordo com o que está previsto no meu código de ética. Então, eu nunca posso mandar alguém que não tenha capacidade científica ou técnica de realizar um procedimento. Por quê? Porque eu estou colocando aquele profissional em risco, pior, eu estou colocando o paciente em risco. E eu estou o quê? Eu estou cometendo uma infração. Então isso é errado. Então grava sempre isso. Isso é importante você saber, tá? Cadê? Honestidade, lealdade. Ó, honestidade. Quando a gente fala assim, honesto é o quê? Ser sincero? Não. Mas está o quê? Com a verdade. O que é isso? Eu nunca posso omitir qualquer informação do meu trabalho. Eu nunca posso omitir. Eu nunca posso obscurecer qualquer tipo de informação que seja necessária para o atendimento do meu paciente. Como assim, professor? Me dá um exemplo aí. Prontuário. Obrigatoriamente você deve escrever tudo o que está acontecendo com o teu paciente. Ah, mas tudo? Tudo. Mas se não aconteceu nada, escreva? Escreve. Ah, mas por quê? Porque, cara, isso é uma prova que você tem. Isso é uma prova. O seu exame físico, a sua anamnese, você deve escrever conforme se encontra com o paciente. Então, às vezes, a gente se depara com alguma situação que às vezes tem meio assim, paciente encontra-se hemodinamicamente estável. Aí dá vontade de rir. Como é que o camarada vai ter hemodinamicamente estável num CTI? Me explica isso aí. Fala pra mim. Como é que ele vai estar? Ele tá bem, tá no CTI, né? Então, ele tem algum problema. Então, tá, o momento espírita dele tá ruim, não tem nada a ver. Eu tenho que prestar toda a informação ao meu paciente, eu tenho que escrever tudo direitinho no meu prontuário. Isso é ser o quê? Honesto. E outra coisa, se eu cometi qualquer tipo de delito, eu tenho que também o quê? Falar. Por quê? Porque no momento que você comete uma infração e você não fala, agrava ainda mais a sua pena. Como assim? Você fez um medicamento errado. Você sabe que aquele medicamento teve uma reação no paciente. E aquele paciente foi a óbito, você tem que falar. Por quê? Porque vai descobrir. E aí vai saber que foi você. E se você não falou, o que vai acontecer? Você está ali o quê? Omitindo uma informação. Piora ainda mais a sua situação. Tá? Vamos lá. Cadê? Caso seja observada alguma ação que infira os dispositivos éticos e legais da profissão, ela deve informar imediatamente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes. Então, foi o que eu falei para você. Caso seja observado qualquer tipo de situação que ela venha infringir o que está previsto no nosso código, imediatamente eu posso informar o que é o meu Conselho Regional de Enfermagem ou os órgãos competentes. Então, isso é o meu dever como profissional. Tá? Outro dever a ser destacado é de disponibilizar o paciente, ó, tudo que eu falei está tudo certinho com os parágrafos, todas as informações necessárias à continuidade de sua assistência, esclarecendo seus direitos, os riscos e benefícios em todas as suas etapas de sua assistência. O que significa isso? Eu tenho que disponibilizar toda a informação para o meu paciente, eu tenho que falar para ele qual o benefício daquele tratamento, o que pode acontecer com ele se ele não fazer aquele tratamento, quais os riscos daquele medicamento. Isso tudo eu tenho que esclarecer ao meu paciente. Tá legal? Isso é o que? Isso é um dever meu como profissional, tá? Outra função minha
né? É livre de discriminação. Então, veja bem, eu vou lidar com o custodiado, eu vou lidar com uma praticante ou vítima de aborto, né? Tudo isso, gente, eu como profissional, tenho que atender ele livre de discriminação em relação à sua classe social, em relação ao seu aspecto sexual. Eu tenho que sempre, sempre, sempre ser livre de discriminação a esse indivíduo. Outra coisa, hein? Eu tenho que respeitar o pudor, a intimidade e a privacidade da pessoa. Vamos por parte. Pudor, eu não posso expor o meu paciente. Quer ver uma coisa que acontece muito errado? Eu falei isso em sala para quem estava. Às vezes a gente está numa enfermaria e o profissional ele fecha a porta da enfermaria, ele tranca a porta da enfermaria. Olha só o que você está fazendo. Você está trancando algo que é público, onde tem visita. E aí você coloca todos os pacientes pelados para realizar o banho de higiene. Ah, professor, mas eu tenho que realizar o banho de higiene. Você aprendeu que tem como a gente fazer um banho de higiene sem expor o paciente, mas isso não se aplica, professor. Não se aplica porque as pessoas não fazem. Ou não se aplica porque às vezes a gente vê uma pessoa não fazer e isso acaba o quê? Influenciando no meu comportamento. Por isso que continua. Um erro nunca justifica outro erro. Na lei é o seguinte, ou está certo ou está certo. Não tem esse negócio que a teoria é diferente da lei. A teoria é diferente da prática. Não é isso. Se a sua prática está errada, você está errado perante a lei. Então, acabou. Então, isso, cara, é direito até a cassação, se você não sabe disso. Quando a gente expõe o pudor do paciente, você pode ter até o seu diploma cassado. Olha só o problema que você vai ter para a tua vida. Então, tem que tomar cuidado. Então, a intimidade, a privacidade da pessoa ela deve ser respeitada tanto em vida quanto em morte e pós-morte. Olha só o que é morte e pós-morte. Eu não posso tirar foto de paciente morto, eu não tenho que fotografar, eu não tenho que falar, até porque, se você não sabe, existe um crime que a gente chama de crime de vilipêndio, né? Quando eu tiro foto e exponho a foto de uma pessoa morta, de um cadáver, isso é crime, tá? Você é preso por isso, então tem que tomar cuidado. Também cabe ao profissional respeitar as diretivas antecipadas tomadas pelo paciente. O que é isso? Respeitar as decisões pelo paciente de forma livre, né, esclarecida sobre sua saúde. O que é isso? O paciente ele quer se negar um tratamento, tem que respeitar. Ah, mas aquele tratamento é importante, tenho que respeitá-lo. Ah, mas aquele medicamento médico prescreveu. Ué, profissional de enfermagem, cadê a sua autonomia? Cadê o seu código de ética? Tem que ler, leia, né? Não seja apenas robotizado, né? Seja um profissional ali que venha trabalhar com a razão. Então, o meu paciente ele pode sim negar algum tipo de tratamento. Lógico que ele tem que estar o quê? Com as suas faculdades mentais o quê? Normais. Então ele pode, né? Cadê? Aí, ó, as responsabilidades aceitas pelo profissional devem estar sempre em acordo com a sua capacidade técnica, científica e legal. Foi o que eu falei anteriormente. A minha atuação como profissional ela tem que estar de acordo com a minha capacidade. Eu não posso fazer um tipo de ação na qual eu não venha estar capacitado. E olha só, isso vale tanto para aquilo que eu sei, como aquilo para que eu não sei. Como assim, professor? Não entendi. Você está trabalhando no CTI e você sabe aspirar uma via aérea. Você aprendeu não porque te ensinaram, estou falando técnico de enfermagem, mas você aprendeu porque você viu aquilo ali virar rotina do seu trabalho e você acaba fazendo. Porém, quem tem que fazer a aspiração da via aérea é o enfermeiro. Você não está capacitado para tal ação. Classificação de risco, você não está capacitado para tal ação. Ah, mas eu vejo pessoas fazer. Então, se a pessoa matar alguém, você também vai matar? Não tem nada a ver. Então, você tem que estar capacitado. Você tem que ter uma capacitação científica. O que é isso? Você tem que ter uma formação para aquilo ali. E você tem que ter uma capacitação técnica. O que é a capacitação técnica? Você tem que executar aquela técnica de maneira perfeita. Então, tem que estar em consonância esses camaradas aí. Tá? E outra coisa, para que eu venha realizar a execução da minha profissão, ela tem que estar o quê? Ela tem que estar registrada pelo Conselho Regional de Enfermagem. Então, quando você se forma, você pega ali os seus dados, você leva até o Conselho Regional de Enfermagem para você estar o quê? Regulamentado para você exercer sua profissão de fato. Uma coisa interessante, pessoal que está aí na graduação, não sei se isso vale para o profissional técnico de enfermagem,
Mas hoje em dia o Conselho Federal o Conselho Regional de Enfermagem, perdão, o Conselho Federal adotou, estabeleceu para os forenses o seguinte: quando você se forma na profissão de enfermagem, ali você pode colocar a sua especialização. Como assim? Na sua carteira profissional, ali pode falar a sua especialização. Por exemplo, eu sou enfermeiro anatomista e fisiologista, vai estar escrito ali na minha carteira. Só que você vai pagar um valor a mais. Ah, mas eu já fiz a minha carteira, eu posso incrementar? Pode incrementar, mas você vai pagar por aquilo. Eu não sei se isso vale também para profissional técnico de enfermagem, tá? Mas depois eu dou uma olhadinha para vocês e eu trago aqui, tá? Bom, vamos aqui para uma coisa interessante. Eu vou falar agora sobre sigilo profissional, tá? Falta pouquinho slide. Falta só 3 slidezinhos, né, para acabar esse primeiro momento aqui. Bom, o que é sigilo profissional? Sigilo profissional, cara, é toda informação que eu vou proteger, tá? E essa informação ela é adquirida no ato que eu estou trabalhando. Então, sigilo profissional é isso. Eu só vou ser sigiloso no momento que eu venho prestar atenção a uma informação e essa informação eu acabei adquirindo o quê? No meu ato ali de trabalho, tá? É o que eu botei aqui. O sigilo profissional trata de uma informação a ser protegida, impõe uma relação entre privacidade e publicidade. Então, ó, eu tenho que ter uma privacidade e publicidade cujo dever profissional se estabelece desde se ater ao estritamente necessário ao cumprimento de seu trabalho, a não informar matéria sigilosa. O que eu quis dizer aqui para você? Eu estou falando para você o seguinte: eu tenho que me atentar. Então, o sigilo profissional ele começa desde o momento que eu tenho conhecimento sobre aquilo, tá? E aquilo ali ele não pode interferir no meu trabalho, tudo bem? Então, ele não pode interferir no meu trabalho. Eu adquiri aquilo e continuo trabalhando tranquilo. O que ela vai falar aqui pra gente? O Código de Ética ele traz 5 artigos pra gente, tá? Ele vai falar o seguinte: ele fala que a gente tem que manter segredo sobre o fato. Eu vou manter segredo sobre o fato sigiloso. Como assim? Eu vou manter segredo sobre aquilo ali que está caracterizado como sigilo, ok? Que tenha conhecimento em razão da sua atividade profissional. Foi o que eu falei. Eu vou manter segredo sobre aquilo na qual eu observei, eu ouvi, tá? E eu vou guardar aquilo. Agora, tem exceções que eu posso quebrar o sigilo profissional. É isso que eu expliquei no dia lá na sala de aula, mas eu estou trazendo aqui para todo mundo, tá? Quais são os momentos que eu posso quebrar o sigilo profissional, né? Vamos lá. As razões que eu posso quebrar o sigilo profissional é o seguinte, ó. Vamos aqui. Ó, vamos lá. Eu posso quebrar o meu sigilo, né? Quando a informação sobre o estado de saúde e direito do paciente. Cadê? Ah, tá. Olha só, eu posso quebrar a informação. Eu posso quebrar no momento, ó. A informação sobre o estado de saúde é direito do paciente, há um compromisso do profissional e do servidor de saúde para o usuário em não negar informações, porém a terceiros pagantes. Né? Caso solicite essas informações, só poderia ser fornecida com consentimento do paciente e representante legal da família em caso de falecimento. O que eu estou querendo falar aqui no primeiro momento? Eu só posso quebrar o meu sigilo profissional, eu só posso quebrar o meu segredo que eu tenho com aquela informação com o consentimento do paciente ou representante daquele paciente. Então, esse é o primeiro momento. No segundo momento que eu posso quebrar, no caso de doença compulsória, então eu tenho que quebrar o sigilo profissional. Quais as doenças que são de notificação compulsória? Quem é que sabe aí? Quais as doenças que são de notificação compulsória? Lembrou? Ó, meningite é uma doença de notificação compulsória? É. Malária é uma doença de notificação compulsória? É. Tuberculose é uma doença de notificação compulsória? Sim. Dengue, doença de Chagas. Rubéola, varicela, sífilis, são algumas doenças de notificação compulsória. Então ali eu posso quebrar. Por quê? Porque eu posso trazer prejuízo às demais pessoas que estão ali à volta. Tá? Outra coisa que eu também posso quebrar o sigilo profissional, quando há caso de maus tratos a criança, adolescente, idoso. Então eu posso quebrar o sigilo profissional. Por quê? É aqui que eu quero agora entrar com vocês e eu vou me aprofundar. Existe uma coisa que a gente chama de vulnerável ou vulnerabilidade. Então presta bastante atenção nisso aqui. Veja bem,
menor de 18 anos, independentemente da opinião daquele menor de idade, eu posso quebrar o sigilo profissional. Tudo bem? Por quê? Porque pela lei ele não possui faculdade mental, ele não possui capacidade de discernir entre o bem e o mal, pela lei. Tá? Então eu posso quebrar. Adolescente também, idoso também. Por quê? Porque eu tenho o estatuto do idoso. Porque o idoso ali ele só torna o quê? Vulnerável a uma determinada situação. Então a agressão contra o idoso, eu posso quebrar sim o sigilo profissional. Tá legal? Tranquilo? Agora, outra coisa que é interessante, pega um papel, uma caneta aí e anota, é o seguinte: violência contra a mulher. A violência contra a mulher, eu posso quebrar também o sigilo profissional, tá? É uma profissional, uma mulher já maior de 18 anos, eu posso quebrar? Sim. No momento que você consegue identificar que houve uma violência contra aquela mulher, atualmente a gente pode quebrar o sigilo. Por quê? Houve uma lei federal. Essa lei, ela é de número de 13.931/2019. O que essa lei ela vai falar para a gente? Ela estabelece a obrigatoriedade de notificação compulsória no caso de violência contra a mulher. E essa lei ela vai falar o seguinte para a gente: independentemente do consentimento da mulher, eu posso quebrar o sigilo, tá? Então, eu me deparo com uma situação, eu sei que aquela mulher, ela sofreu violência, tá? Eu posso quebrar o sigilo profissional. Mas aí o que eu tenho que fazer? Vamos lá, sua pergunta é uma pergunta interessante. Eu devo falar às autoridades sanitárias e às autoridades policiais. E eu tenho que ter um prazo, gente, de 24 horas. Por que, professor, 24 horas? Porque é em flagrante delito. Então, eu me deparei numa situação que eu vi aquela mulher, ela sofreu uma agressão física ali do marido, obrigatoriamente eu tenho que quebrar o sigilo, independentemente do consentimento dela ou não, tá? Antigamente a gente tinha uma lei em 2003 que a mulher ela consentia. Então antes de eu, por exemplo, eu via que a mulher ela sofreu uma agressão, eu falava para ela, olha só, eu sei que isso aconteceu com você, eu posso notificar? Ela falava, não, não pode notificar. Hoje em dia não tem isso. Hoje em dia eu devo notificar. Tudo bem? Por quê? Volto lá àquela pirâmide que eu falei, ó. Existe uma lei aqui, ó. Existe uma lei acima o quê? De qualquer portaria ou resolução. Tudo bem? E essa lei é o quê? É a lei que justamente fala da lei de notificação compulsória a casos de violência contra a mulher. Então, atualmente, uma mulher que ela sofre um tipo de agressão, um tipo de violência, ela, ela não, eu profissional posso quebrar, tá? Esse tipo de sigilo. Tudo bem? Tranquilo, gente? Outra coisa também, falando sobre quebra de sigilo, né? Isso é interessante a gente saber. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá. Testemunho de Jeová, né? A pessoa ela fala. Não, testemunho de Jeová não, perdão. Vamos aqui. Se houver pedido de informação nos casos de apuração de crime relacionado à prestação de socorro médico ou de omissão de socorro, homicídio ou lesão corporal causado por integrante da equipe de saúde, os estabelecimentos profissionais estão obrigados a revelar as informações necessárias. O que acontece nisso aqui? Houve um caso ali de apuração de um crime correlacionado à prestação de socorro. Eu tenho que revelar. Por exemplo, eu me deparei ali numa situação que morreu ali um indivíduo naquele local. E toda aquela equipe prestava atendimento. Naquele momento ali, eu tenho que quebrar o sigilo, eu tenho que falar o que de fato aconteceu. Como é que era aquele paciente, o que ele estava apresentando, quais eram as queixas dele. Nisso eu posso, na realidade, a revelar. Outra coisa também que eu posso revelar é o seguinte, no momento que vai expor a vida do outro. Então, posso quebrar ali o sigilo profissional. Um exemplo aqui clássico, o camarada ele tem o vírus da imunodeficiência adquirida, o HIV, né? Eu posso ali, na realidade, além de ser uma doença de notificação compulsória, eu vou também falar. Lógico que eu não vou gritar o HIV, não, nem isso. Mas eu vou notificar os demais profissionais. Tudo bem? Por quê? Porque eu posso, na realidade, oferecer um perigo ali à saúde do outro. Tá bom? Eu estava falando de testemunho de Jeová, mas eu aproveito essa frase aqui minha, que é o seguinte, né? Tirando um pouco do sigilo e focando nesse camarada, camarada modo de dizer, tá?
independentemente se a pessoa é testemunha de Jeová ou não, que a testemunha de Jeová, ela, ela nega, né, por optar a transfusão de sangue. Então ela não aceita a transfusão de sangue, né, devido ali ao seu critério religioso. Só o que acontece? Numa situação que expõe em perigo a saúde dela, que expõe a vida dela, né, ela vai morrer, o profissional da área da saúde, ele pode fazer a transfusão sanguínea, independentemente do consentimento dela ou não. Por quê, professor? Porque, veja bem, mais uma vez, olha só que legal, a nossa Constituição brasileira, ela fala que todos têm direito à vida. Mas o direito religioso, professor, veja bem, o direito à vida, ele vai se sobrepor aos demais direitos, independentemente do conceito religioso. Se fosse assim, né, saindo um pouco mais para você entender, vamos supor que eu tenho uma religião que fala que eu posso me matar. Eu chego ali no hospital e falo, olha, eu quero fazer eutanásia. Então tá bom, vou respeitar você. E pode fazer isso? Não. Deu para entender? Então, numa situação de testemunho de Jeová, eu posso realizar ali como se diz, a transfusão sanguínea. Lógico, depois vai ver o inquérito, vai ver os profissionais, eles serão chamados para ver de fato o que aconteceu. Ué, mas por causa de quê? Ué, o juiz está em outro lugar. Como é que ele vai saber o que você fez, por que você fez? Então você tem que chegar ali, você tem que falar, você tem que explicar. Tá bom? Tranquilo? Então são algumas situações aí que é importante você saber. Então, só aqui resumindo em relação ao sigilo profissional, os casos que eu posso quebrar é no caso de notificação de doença compulsória, então eu posso quebrar o sigilo profissional. No caso de maus trato a criança, adolescente e idoso, eu posso quebrar o meu sigilo, tá? Criança, adolescente, né, menor de 18 anos, mas ela tem 17 anos, ele tem 17 anos, é um moço, é uma moçona, nossa, é alto, não interessa. Pela lei, ele não tem capacidade de discernir entre o bem e o mal. Então, eu posso quebrar. Idoso também. Agora, veja bem uma coisa interessante. E quando o paciente ele apresenta embriaguez? Eu posso quebrar o sigilo ou não? Não, eu não posso quebrar o sigilo. Ah, mas por causa de quê? O camarada que ele está embriagado, né? Ele, pela lei, tem um nome que a gente chama de ébrio habitual. Então, né? Você pode até melhorar, né? Quando você chegar em casa, seu marido, sua esposa fala, pô, você está embriagado? Não, estou em ébrio habitual. Nossa, caramba, você está doente? Não tem nada a ver. Ébrio habitual é a pessoa que consome bebida de forma imoderada. Só que o que acontece? O ébrio, né? O ébrio habitual é um indivíduo que tem o controle de suas faculdades. Faculdades é o aspecto cognitivo minorados, ou seja, o aspecto cognitivo dele está diminuído. Está diminuído, não ausente. Então, como não se encontra ausente, ele não se encontra vulnerável. Tudo bem? E outra coisa importante você saber: a gente só vai conseguir de fato saber se está embriagado ou não através dos testes. Por quê? E terceiro ponto: eu não posso levar de fato a informação dele como se fosse algo verdadeiro, porque muitas das vezes ele pode apresentar o quê? Palavras desconexas. E é onde eu posso cometer algum tipo de infração. Então a pessoa que está alcoólatra, né, alcoolismo, embriagada, eu não quebro o sigilo. Tudo bem? Tranquilo? Eu permaneço porque ela não se encontra em vulnerabilidade. Por quê? Porque por mais que ela esteja bêbada, tá? Ela ainda apresenta a parte cognitiva ainda, como é que se fala? Intacta, diminuída, mas não ausente. Porque se fosse assim, o camarada que pega ali o carro, ele tá bêbado, ele mata todo mundo, ele não ia preso. Por quê? Porque ele ia alegar que a bebida ali, não, eu perdi minha mente, eu fui vulnerável. Não é isso. Você responde por aquilo. A mesma coisa também vai se dar aqui. Tá bom? Vamos lá. Proibição, né? Então, quais são as proibições que a gente vai ter? Né? Então, olha só, o profissional está proibido de assumir a execução de atividades que esteja fora de sua competência, foi o que eu falei, você não pode executar algo que não compete à sua competência, que não compete à sua qualificação, né? Ou que vai oferecer risco à sua saúde ou à saúde de terceiros, tá?
É também proibido pleitar ou aceitar empregos dos quais os profissionais da área tenham se deslocado pela necessidade de cumprimento do código de ética. O que é isso aí? É proibido eu aceitar algum tipo de emprego, né, que eu venha me desligar ali do cumprimento do código de ética, por exemplo, ó, você foi promovido aquilo, mas você não pode fazer isso aqui, tá? Por exemplo, eu peguei um camarada que é enfermeiro, falei, ó, agora você é coordenador, tá? Mas só que veja bem, ó, você não vai poder fiscalizar as coisas, ó, você vai ter que você vai ter que rasgar uma seda ali, então isso não pode fazer, tá? Cadê? É vedada, né? Ou seja, proibida a utilização de seu cargo para obter qualquer tipo de vantagem em troca da assistência profissional. É proibido também, né, utilizar dos seus conhecimentos para praticar atos criminosos. Então você não pode fazer isso, tá? E também você não pode, né, colocar em risco a sua própria integridade física, né, negar assistência em uma situação de urgência, emergência, epidemia, desastre e catástrofe, né? Então olha só que interessante. Veja bem, presta atenção nisso aqui. Eu já dei uma aula sobre isso e as pessoas têm muita dificuldade de entender. Uma mulher é praticante de aborto ou vítima de aborto. Ela deve ser atendida? Sim ou não? Deve ser atendida. Preste atenção. A mulher que ela faz aborto, independentemente se ela se for induzido ou espontâneo, induzido através de medicamento, ou através de procedimento técnico, enfim, aquela mulher está numa situação de emergência. Emergência é o quê? Uma situação imediata. Mas professor, você é um profissional de saúde, você tem conhecimento anatômico, assim acredito. Ela pode ter um quadro hemorrágico, ela pode ter um quadro de embolia amniótica, ela pode ter rompimento do útero, ela pode ter uma sepse naquela região, ela pode ter uma septicemia. Olha as complicações que aquela mulher ela pode ter. Aquela mulher ela deve ser atendida e, como a gente já aprendeu, sem qualquer tipo de discriminação. Tudo bem? Tranquilo? Porque é uma situação de emergência. E olha só, do aborto eu volto para o sigilo profissional. Isso é interessante a gente saber. A mulher que ela pratica aborto, eu posso quebrar o meu sigilo ou não? Na realidade, eu não posso quebrar. Mas professor, ela cometeu um crime. Preste atenção nisso aqui. O profissional de enfermagem ele está envolvido com o quê? Com a saúde do teu paciente. Quem é o teu paciente? Não é o feto. O teu paciente é quem? É a mulher. Grava sempre isso. Então, quando a mulher ela chega até aquele local, aquela mulher é o seu cliente, aquela mulher é o seu paciente e você deve protegê-la de qualquer dano que físico ou psíquico. Então, preste atenção. No momento que uma mulher ela chega naquela unidade, ela está numa situação de emergência, ela corre risco ali da sua vida, você deve respeitá-la. Se ela falar para você que ela pratica um aborto, você não pode em momento nenhum quebrar o sigilo. Mas professor, mas houve um crime, preste atenção, quem cometeu o crime, foi você ou foi ela? Foi ela. O crime já foi consumado, o crime já foi cometido, foi então você foi convivente com o crime? Não. Você está desempenhando o seu papel como profissional de enfermagem, é o que o seu código está estabelecendo. Porque a partir do momento que eu quebro esse sigilo, olha só, eu estou cometendo uma infração, por quê? Porque eu estou expondo aquela mulher a uma tortura psicológica, eu estou, na realidade, fazendo com que ela venha a ter ações. Eu tô colocando ela numa situação degradante, desumana. E outra coisa, eu tô sendo diferente no meu tratamento com ela. Eu tô diferenciando ela, eu tô fazendo uma acepção do meu tratamento com aquela mulher. E não é isso que o nosso código fala. Sem contar que as leis, elas vão falar justamente disso. E o nosso COFEN, ele fala que o profissional ele é vedado, ele não pode em momento nenhum, tá, denunciar uma mulher que ela foi praticante ou vítima de aborto, tá? Mas se acontecer um inquérito, professor, e me chamarem, né, para depor, aí você vai falar perante o juiz, né, quais foram as ações, né, para você não revelar sobre aquele tipo de, como se diz, sobre aquele tipo de informação, tá? Então você não pode fazer isso. Tudo bem, tranquilo, tá? E outra coisa para a gente saber do aborto, né? Isso é interessante. No aborto ele é permitido só em 3 casos, tá? No momento que a mulher é vítima de estupro, né? No momento que oferece risco de vida para a mãe, porém não há outro tipo de tratamento,
por exemplo, a mulher ela chega numa situação, ela corre perigo, não há outro tipo de técnica. Então, o aborto ali ele pode ser feito, independentemente do consentimento da mulher, tá? O médico ele pode fazer isso. Pode, porque é o que eu falei. Quem é o teu paciente é a mulher, tá? E o terceiro caso foi uma liberação do Supremo Tribunal Federal do ano de 2012, se não me falha a memória, que diz que fetos anencéfalos eles podem ser abortados, tá? Então são três coisas que o aborto está permitido. Nesses três casos, eu posso estar ali, só que eu vou estar ali de acordo com o quê? Com o meu pensamento. Então é facultativo o profissional de enfermagem participar do aborto previsto em lei. O que é facultativo? Eu posso participar ou não posso participar, tá? Então eu não sou obrigado a participar. Tudo bem, tranquilo? Então eu falei da quebra do sigilo e falei ali do aborto que é previsto em lei, tá bom? Bom, cada penalidade, né, ela vai ter uma infração. A gente tem infrações leves, a gente tem infrações graves, moderadas e gravíssimas, tá? Tudo isso vai estar de acordo com o tipo de delito que você cometeu, tá? As infrações leves, elas vão, por exemplo, no momento que você fala mal do outro, então ocorre ali uma advertência verbal. As infrações moderadas, né, você tem uma infração, você tem uma advertência verbal, você tem um afastamento das suas atividades. E as infrações gravíssimas, né, você tem multa, advertência verbal, multa, afastamento do seu serviço e a cassação, né? Então, tudo isso está correlacionado às penalidades, tá legal? Aqui eu estou falando dos benefícios para você do código, né? É o que eu falei, ó. Embora definir um conjunto de princípios a serem seguidos não seja fácil, é preciso assumir tal responsabilidade em benefício da conduta profissional de qualquer categoria. Por se tratar de uma área que lida essencialmente com cuidado ao ser humano, o exercício da enfermagem apresenta sempre desafios que levam à necessidade constante de tomada de decisões. Por isso que é importante por parte dos seus profissionais, é o que eu estou falando aqui. A gente, embora você saiba aplicar uma injeção, embora você saiba fazer um curativo, embora você, poxa, sabe fazer ali um dipridinora, embora você sabe ali fazer um tratamento a uma mulher que ela está tendo um quadro hemorrágico uterino, embora você saiba ali saber os medicamentos que são utilizados para um medicamento que está em choque, tudo é uma tomada de decisão que você faz. Poxa, como eu vou agir? O que eu tenho que fazer? Então a gente tem que ver o código de ética. É estritamente importante a gente observar o nosso código de ética. Não tem como eu sou bom de um lado e ser ruim no outro. Não existe isso. A gente tem que ser bom sempre para a gente, na realidade, garantir a segurança da profissão e a segurança ali do paciente, tá bom? Eu estou colocando esse primeiro slide aqui para vocês, tá? Rapidinho aqui. Eu estou colocando esse primeiro slide aqui para vocês. Se por um acaso eu deixei de falar alguma coisa, eu coloco outros slides, tá? Para a gente debater um pouco mais sobre o assunto, tá bom? Manda para mim as mensagens, é importante eu saber como é que foi a aula, se foi produtivo, não foi produtivo, faltou alguma coisa, eu não fui claro em outra, então professor, ele precisa do feedback de vocês, tá bom? Desculpa aí qualquer coisa. E para terminar, né, eu coloquei aqui as principais ideias, né, defendidas pelo nosso código de ética. Então, quais são as coisas que o meu código de ética ele defende? Respeitar a vida, a dignidade e os direitos humanos. Ó, humano é todo mundo. Tem a obrigação de zelar pela saúde e a qualidade de vida individual e coletiva. Olha só, eu botei aqui enfermeiro, mas são todos, tá? Tem o direito de aprimorar em sua profissão, então a gente tem que se aprimorar, a gente tem que se capacitar, a gente tem que prezar pelo respeito, pela solidariedade, a dignidade com os colegas de trabalho, né? Até porque a gente é uma equipe de saúde, né? Isso aqui é legal, né? É dever do profissional informar os órgãos competentes quando tiver conhecimento de fatos que infringem o seu código de ética e que possa prejudicar o exercício da enfermagem. Então, eu tenho o dever de notificar o meu conselho algo que está ali me infringindo, tá? Eu posso recusar fazer um procedimento que eu não tenho competência técnica, a gente só está frisando, tá? Eu não posso prestar assistência de forma discriminatória, no caso ali do aborto. Eu tenho que respeitar a intimidade, eu tenho que prestar socorro em caso de emergência, aborto aí de novo, participar de procedimentos que haja autorização sem que haja autorização do paciente é proibido, tá? Manter o sigilo profissional, só que a gente vai saber quando é que a gente vai quebrar, que eu falei, só voltar ao vídeo, tá? Ser honesto, não omitir informações, tá? O profissional de enfermagem pode utilizar veículos de comunicação para divulgar assuntos com finalidades educativas. O que é isso? Eu posso utilizar de veículos de comunicação
WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Outros, vários tipos de comunicação para propaganda em um curso, uma nova técnica, debater sobre o assunto, isso é interessante, né? E as infrações, né? Ou seja, aquilo que eu desrespeitei no meu código, eu vou ter uma multa, eu vou ter uma advertência, seja escrita e verbal. Na realidade, quando a gente fala de advertência verbal, a gente está falando dos dois, a gente está falando da cassação e da suspensão, tá? Isso é interessante, rapidinho aqui. A suspensão agora são 90 dias e a cassação ela pode durar um prazo de 30 anos. Isso é interessante a gente saber. E a multa, se eu não me engano, ela aumentou 10 vezes a 20 vezes o valor, tá, da multa. Tudo bem? Tranquilo? Gente, eu espero que vocês gostem aí. Façam bom aproveito dos estudos. E a gente está aí para a gente oferecer um melhor desempenho a vocês. Fica com Deus. Mais uma vez, eu preciso do feedback de vocês para a gente, se tiver alguma dúvida, a gente volta de novo nessa matéria. Eu vou disponibilizar para vocês o slide e, como vai estar agora aí no grupo aí de vocês, eu vou estar também disponibilizando o código de ética comentado para vocês, tá? Para ser bacana para você ali aprender direitinho. Valeu!